Boa noite, professor. Meu nome é José. Eu e meu amigo Bruno Emura estaremos fazendo a apresentação referente ao projeto de chatbot utilizando o IBM Cloud e também fazendo a integração com o Telegram. Então vamos lá. Primeiramente eu irei fazer o login na minha conta do IBM Cloud. Bom, como o nosso chatbot já está criado, eu irei acessar aqui o menuzinho de navegação, em seguida a lista de recursos. Aqui no campo de serviços, nós podemos observar que nós já temos um assistente virtual, que é o nosso chatbot que foi criado. No caso, ele só aceita mensagens. Eu irei iniciar nosso assistente. Clicando em cima do meu assistente, vai aparecer essas duas opções. Eu irei selecionar o campo de diálogo. E então nós temos todas essas opções na lateral esquerda. Bom, nas intenções, foi programado da seguinte maneira. Nós temos um campo de agendamento, uma para despedida, uma para saudar a pessoa, ou seja, um olá, e outra de status. O agendamento ele é responsável por agendar consultas, pois o nosso bot é um assistente de uma clínica. Então ele irá fazer agendamentos, mostrar horários que foram agendados, dizer oi e tchau. É um assistente bem simples. Então aqui no caso nós temos o agendamento. O agendamento foi programado da seguinte maneira. Nós adicionamos essas opções aqui, ó, que seriam algumas palavras estratégicas para ajudar o IBM Watson a interpretar a intenção que nós queremos. Então nós temos isso aqui. No despedir, algumas outras palavras estratégicas também. Em saudar a mesma história, né, mesmo esquema. E em status, nós colocamos algumas mensagens que facilitam o reconhecimento da intenção de descobrir o horário que foi agendado. É mais ou menos isso. Para retornar o horário que foi agendado. Em entidades, eu criei uma entidade de agenda que ele possui 3 valores, que é a consulta, o exame e o retorno. Isso eu irei mostrar mais à frente, que fica mais fácil para visualizar. Uma coisa que é interessante também é que nós utilizamos o fuzzy para facilitar o processamento e tudo mais. Em diálogo, nós temos os seguintes campos aqui, que seria o bem-vindo e o entre outros, que já vem padrão da criação, né? Nós temos a saudação, que nada mais é do que uma pergunta de início, né? Que ele vai mandar um olá na tela e exibir as opções de agendamento e status. Nós temos o agendamento também. O agendamento é responsável por realizar o agendamento. E aí aqui ele vai realizar o agendamento de um valor que está dentro da minha agenda. Portanto, pode ser tanto consulta, quanto pode ser um exame de rotina, entre outras coisas. Vai depender do que tiver dentro dessa entidade de agenda. Em status, foi feito da seguinte maneira. Eu estou recebendo a minha agenda, eu exibo em tela a data que foi agendada. No caso, como não estamos utilizando banco de dados para agendar valores, nem nada do tipo, nós deixamos fixo essa data daqui. Porém, é possível fazer o processamento utilizando um banco de dados também, por trás, né, para fazer o armazenamento dessas mensagens, agendar horário de fato. Porém, como é um chatbot mais simples, nós decidimos deixar travada a data, só para facilitar um pouquinho. Aqui no caso nós precisamos ativar os slots, para poder habilitar essa funcionalidade de retorno de mensagem. E aqui na despedida, nós colocamos algumas mensagens. No caso que a gente colocou 3 mensagens para poder deixar um pouquinho mais, como eu poderia dizer, humanizar um pouquinho mais. Porque senão o robô vai ficar mandando toda hora a mesma mensagem, e vai ficar um pouquinho chato, né? Vai ficar um pouquinho repetitivo. Aqui nas opções Analytics, Version e Content Catalog, nós não fazemos nenhuma alteração. Isso aqui é padrãozinho do IBM Cloud.
No caso, para fazer a migração, né, para poder integrar ele com o Telegram, nós iremos precisar de algumas informações. É só clicar em Assistant, 3 pontos, Settings. Nós precisaremos do Assistant ID, Assistant URL, API Key. E uma observação sobre Assistant URL é que nós não iremos pegar o código inteiro. Pegaremos apenas até o ibm.com/. É importante ter esse barra aqui no final. Bom, agora para executar o nosso chatbot, fazer executar aqui dentro do sistema mesmo, só para ver como é que funciona. Ao executar ele já me manda uma mensagem. Se eu mandar um oi, ele irá me responder. Nós temos aqui o cálculo, né, para saber qual que é a ação que deve ser exibida. Eu posso ir clicando aqui em cima mesmo para fazer a conversa, ou então eu posso digitar. Por exemplo, eu quero fazer o agendamento, daí eu quero fazer agora uma consulta. Ele vai ter que interpretar que é um agendamento de consulta. Aqui, ó. Ele identificou, agenda consulta, faremos o agendamento. Se eu quiser pegar o status, aqui no caso ele não interpretou muito bem do que se trata, né? Ele quis dizer. Então eu vou falar aqui que é um status da consulta. Entendeu? A consulta foi agendada para o dia. O interessante disso daqui é que a gente consegue treinando cada vez mais a nossa rede neural. Então eu vou mandar aqui um obrigado. Ó, se eu colocar errado ele não entende. Então vou colocar um obrigado correto para ele. Ele me despede. Agora nós faremos a integração com o Telegram, e essa parte o Bruno Emura estará dando continuidade. Muito obrigado, boa noite. Olá, eu sou o Bruno Emura. Eu estarei dando sequência aqui na apresentação, falando da parte do back-end, né, do chatbot. Bom, iniciando aqui, a gente optou por utilizar o Node, né, Node.js, como ambiente de execução. Vou pegar aqui o código principal, é esse app.js. Bom, aqui no início a gente importa algumas bibliotecas necessárias, né, para execução. Então a gente importa esse Assistant V2, que é da IBM, esse IAM Authenticator, que também é da IBM, e esse Telegraph, que é para fazer a comunicação com o Telegram, né, que é o recurso de mensagem que a gente está utilizando. E aqui a gente faz uma configuração com .env, que são as variáveis de ambiente para funcionar o nosso programa. Bom, inicialmente aqui a gente faz a conexão, né, com a API do Watson Assistant. Então, para isso a gente precisa da versão do Watson, a API Key do Watson Assistant e a URL do Watson Assistant. Isso tudo ele busca do .env. Aqui no momento está vazio, né, por questões de segurança e privacidade. Seguindo aqui, a gente tem aqui ele cria, né, uma instância desse objeto do Telegram, né, utilizando a biblioteca Telegraph, pegando também o token do bot, né, do Telegram. Seguindo, aqui tem uma funçãozinha, né, que é um middleware. Ele é um intermediário que envia as mensagens para o Watson Assistant e recebe o retorno dessas mensagens para poder fazer o tratamento e etc. Então isso daqui é o que ele comunica com o Watson Assistant, enviando as mensagens que foi coletada do Telegram, enviando para o Watson Assistant e recebendo a resposta. Seguindo aqui, a gente tem a função que ele lida, né, com a resposta recebida do Watson Assistant. Por quê? Porque o Watson Assistant ele retorna um objeto, né, um JSON, com um monte de informação que nem todas são necessárias, né?
Então a gente faz um tratamento aqui dessas informações, filtrando somente o que seria necessário para a gente retornar ao usuário final. Então é basicamente para isso que serve essa função, é o tratamento de dados, né? E seguindo aqui no final, a gente tem essa função, né, o bot.on, que é da instância do objeto do Telegram, que ele vai escutar, né, ele fica aguardando novas mensagens do Telegram. Então ele fica aguardando o usuário digitar alguma coisa, ele pega essa mensagem, repassa para o Watson Response, que é essa função, que é o intermediário, né, que envia essas mensagens para o Watson Assistant e recebe o retorno. Então ele fica aguardando novos inputs de usuário. E por fim, a gente starta, né, o Telegram Bot usando essa função bot.launch. Então aqui eu vou atualizar esse .env aqui. Eu tenho um .env com informações aqui. Vou fechar este. Vou atualizá-lo. Só reescrever o nome. .env, ok. Aqui tem as informações, né, de API Key, token do Telegram, URL e tudo mais, que são necessárias para comunicar. E por fim, vamos fazer uma execução aqui. Então, para executar, vou utilizar a execução de dev mesmo, né, para ele atualizar em tempo real. Então, vou mandar uma mensagem para o Telegram. Ele retornou, então a gente consegue ver o objeto aqui filtrado, né, com as informações necessárias, né, importantes. Então o Telegram respondeu, o Watson respondeu, né? Então eu vou mandar gostaria fazer evento. Ele vai perguntar qual tipo de serviço. Gostaria de agendar uma consulta. Ele retornou, né, dizendo que ele fez o agendamento. Gostaria a data da minha consulta. Eu perguntei, né, um status de quando foi agendado a minha consulta. O Watson respondeu também com o dia que foi agendado. E por fim, obrigado. E esse é o projeto, né, de chatbot utilizando o Watson Assistant com o Telegram. Muito obrigado e até mais.